A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, me falaram que eu ando meio desanimado, né? Meus irmãos, não estou desanimado não, amém? Já veio comentários aqui falando que eu represento que estou desanimado, estou falando calmo, né? Meus irmãos, não estou desanimado, amém? Estou muito feliz na presença do Pai, amém, meus irmãos? Eu sou um cara abençoado por Deus, né? Olha eu de pé aqui, estou vivo depois de passar por um longo deserto, né? E ainda estou no deserto, olha eu de pé, né? Venci bastante batalhas com Deus na frente, lógico, né? Se não fosse Deus, eu não tinha conseguido chegar até aqui, né, meus irmãos? E eu não estou desanimado, não, meus irmãos. É que Deus está me dando outras direções, de falar mais calmo, né? E tem a hora, né, de exaltar, né, tem a hora que o Espírito Santo, né, quer a exaltação, quer que a gente fale mais alto. E tem outras vezes que o Espírito Santo está mais calmo, né, meus irmãos, né? Então, tudo depende do Pai, né? Eu mesmo, para mim, pregar a palavra do Senhor, meus irmãos, se o Espírito Santo não me der a direção, a palavra, eu não tenho como entrar aqui, meus irmãos. Amém? Tudo que é me dado, eu passo aqui para vocês. Amém? Do jeito que eu sei falar, né? Lógico. E vamos em frente, caminhando. Amém, meus irmãos? Seguindo a direção de Deus. Esse é o importante. É nós deixar de viver os nossos sonhos, as nossas vontades e seguir a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Porque como Jesus lá, né, ele mostrou para nós como se deve orar, né? E lá na oração do Pai Nosso, que estais no céu, né, que está lá, seja feita a vontade de Deus e não a nossa, né? Então nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Para que nós venha seguir os direcionamentos de Deus, os caminhos de Deus. O que ele quer para mim, o que ele quer para você. Não eu, né, meus irmãos, chegar aqui e falar coisas do meu coração, né, o que eu tô com vontade de falar. Amém, meus irmãos? Ou você tá com vontade, tem um sonho, mas você já, de novo, né, sonho, né? Deus fala para mim, né, que quer um caminho, eu quero o outro. Não, eu tenho que deixar o meu caminho que eu quero e viver o caminho de Deus, porque tem que ser a vontade de Deus e não a minha e a sua. Tem que ser na hora de Deus e não quando eu e você quer. Amém, meus irmãos? O cristão de hoje, né, ele está muito adiantado nas coisas, ele quer tudo para já, né? Meus irmãos, não. Deus continua o mesmo. Amém? Deus continua o mesmo de antigamente. É tudo no tempo dele, na hora dele, como ele quer e não conforme nós queremos. Amém, meus irmãos? Nós temos que aprender isso. Amém? E tem pessoas aqui que quer viver os seus sonhos e não está alinhado com os sonhos de Deus. Olha, novamente, Deus está falando aqui com pessoas. Vigia, entre em oração, pede direção a Deus para que você não venha, né, pegar caminhos errados ou talvez sair de algum lugar que Deus não queira que você saia. Presta atenção, meus irmãos. Cuidado, nós temos que viver, mesmo que seja contra a nossa vontade, se desde a hora que eu entreguei a minha vida a Deus, não pertence minha vida mais nessa terra, a mim mesmo. Pertence a Deus, eu tenho que fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Amém, meus irmãos? Então, Deus me ensinou assim.
Fazei sempre a minha vontade e não a sua. Deus sempre me falou isso. Tem coisas, meus irmãos, que eu quero fazer, mas Deus já falou não. Deus já falou para mim, não, não faça, eu vou fazer. Para quê? Para pagar preço lá na frente? Não, meus irmãos. Então nós temos que se pôr no nosso lugar de servo, de adorador. Amém? É viver a vontade de Deus e não a minha e a sua. E tem pessoas aqui que estão na presença do Pai fazendo a sua vontade. Está fazendo o seu querer, o seu sonho, e não é por aí. Você vai pagar um alto preço lá na frente. Por quê? Você está na presença de Deus e está andando em desobediência. Porque desde a hora que eu deixo de viver a vontade de Deus, amém, meus irmãos? Eu estou em rebeldia. Porque eu estou seguindo meus próprios conhecimentos. Eu estou indo na minha própria sabedoria. Eu não estou buscando sabedoria do céu. E tem pessoas aqui que vão pagar preço. Infelizmente, né, meus irmãos? Infelizmente, né? Vão pagar preço. Pessoas vão pagar preço na presença do Pai. Por quê? Porque estão na palavra de Deus e andando desobediente a Deus, à vontade do Pai. As pessoas se batizam nas águas e acham que tem que ficar do mesmo jeito. Não, eu vou fazer os meus sonhos. Eu vou fazer as minhas vontades e vou seguir a Deus. Eu estou batizado, estou protegido. Ei, acorda, cristão. Acorda, Deus é o mesmo. Antigamente, as pessoas, o povo de Deus, tinha que seguir conforme Deus quer. Amém? Aqueles que não seguiam conforme Deus queria, o que ele permitia chegar na vida? Do povo de Deus mesmo. Era guerra, era virava escravo, dava seca, tinha fome. Por quê? Porque o povo queria viver a vontade deles e não a de Deus. Por que pessoas, né, o povo de Deus, olha só que Deus está falando, isso é muito sério. Por que o povo de Deus orou, clamou e Deus tirou do Egito? Ele tirou, amém? Deus ainda fez promessa, porque até então, quando eles eram escravos, meu irmão, estava clamando a Deus por refrigério, para Deus livrar. Quando livrou, né, meus irmãos? Deus continuou cuidando deles no deserto, a travessia, né? Matou os inimigos dele, que era Faraó e seus companheiros, tudo morreu. Eles viu, mas era um povo desobedientes, pois morreram no deserto, na presença de Deus, sem receber a benção, a terra prometida. Por quê? Porque tem pessoas que estão na presença de Deus e andando em desobediência. E vai receber o quê, meu irmão de Deus? É bênçãos? Você sabendo que está errado, que você está fazendo aquilo que é sua vontade, a vontade da carne, não está obedecendo a palavra de Deus, não está seguindo os preceitos, os mandamentos do Pai e não está fazendo a vontade de Deus na terra. Você vai receber o quê? É bênção sem medidas? Creio que não, porque Deus é um justo juiz. Ele não tem inocente por culpado e nem culpado por inocente. Tudo que você fazer, você vai pagar. É a mesma coisa da plantação. Tudo que você plantar, meu irmão, na sua vida, se você plantar sementes boas, que é o quê? Se você, desde que você nasceu, você vem plantando só coisas boas, independente se as pessoas são gratas ou não, mas você tá ali, ó, plantando bem, fazendo bem. Amém, meus irmãos? Você ajuda, você vai, você mexe com a coisa, mexe com as, tudo coisas boas. O que você vai colher? Salvação eterna, você vai colher as bênçãos, né, de Deus que abrange todas as áreas. Amém, meus irmãos? E Deus ainda fala aqui para nós. Amém? É melhor o final das coisas do que o começo delas. Então, quer dizer,
antes de você, né, começar a encaminhar para ir para a presença do Pai, você vai começar a ser abençoado, né? Você vai, vamos falar como Jó, né? Jó, ele perseverou e morreu fartos de dias, né? Na presença de quem? De Deus, né? Porque plantou bem, porque mesmo com o seu cenário, ele não julgou a Deus, amém? Ele aceitou. Amém, meus irmãos? E nós temos que começar a viver, né, a vontade de Deus e não a minha e a sua. Meus irmãos, como é que Jesus nos ensinou a orar? Qual que é a oração, né, que Jesus falou lá em Mateus? Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dais-nos hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, meus irmãos? Essa é a oração que Jesus deixou para nós. Então, quer dizer, começa aqui, né? O Pai que estais no céu, nós temos que clamar a quem? A Deus que está no céu, né? Santificado seja sempre o nome dele, não o nosso, né, meus irmãos? Que faça a tua vontade, é a minha vontade, é a sua vontade que Deus está falando aqui? Jesus está falando para mim fazer a minha vontade, a sua vontade? Não, meus irmãos. Que faça a tua vontade, a vontade do Pai. É isso que nós cristãos temos que entender e colocar na nossa mente, meu irmão. Que desde a hora que você batizou nas águas, que desceu o velho homem, nasceu o novo homem, a nova mulher para Cristo, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a Deus. Foi pago pela sua alma um alto preço, preço de sangue. Agora tem pessoas que estão na presença de Deus, né? Ora, busca, jejua, se mata, se sacrifica, mas faz a sua vontade, não faz a vontade de Deus. Não dá mais ouvidos ao que o Espírito Santo fala. Tem pessoas que caiu no seu próprio entendimento, meu irmão, que está na presença de Deus, estão patinando, estão, olha, se esforçando o máximo para ir para frente, mas estão parados. Por quê? Porque já não faz mais a vontade de Deus. Já não dá ouvidos ao Espírito Santo. Tem pessoas aqui que estão com as suas bênçãos paradas. Por quê? Porque ora, jejua, faz propósito com Deus, mas não está fazendo a vontade do Pai. Ah, mas como que eu sei para mim andar certo nos caminhos do Senhor? Leia a palavra, ore e pede direção ao Espírito Santo que ele vai te dar. Por isso que Deus fala para nós sempre estar, ter uma vida de vigilância e oração. O cristão verdadeiro ora todos os dias sem cessar. Independente do seu cenário, independente se está bem ou se está mal, você tem que orar, meu irmão. Você está no caminho da salvação. Satanás está ao seu derredor. Você está nessa terra onde existe pessoas boas e pessoas ruins. Existe o joio e existe o trigo.
A oração na sua vida, meu irmão, minha irmã, é fundamental para o cristão vencer batalhas. Você não pode parar de orar. Você não está entendendo o direcionamento de Deus, então pede a Deus para te dar sabedoria, para que você venha entender. Meus irmãos, os cristãos que sempre está conectado com Deus em oração, não pega caminhos errados, amém? Não é enganado, amém? Não é porque o Espírito Santo revela, amém, meus irmãos? Não adianta pessoas querer tirar você do caminho porque você não sai, o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo afasta a pessoa ou afasta você da pessoa. Mas você não sai porque você tem uma vida conectada com Deus. Amém, meus irmãos? E tem pessoas aqui que não recebeu a benção. Por quê? Porque está fazendo a sua própria vontade, quer ir para o seu próprio caminho. E não é assim, meus irmãos. O verdadeiro evangelho, amém, meus irmãos, é pegar a sua cruz e seguir a Jesus, é fazer a vontade do Pai e não a sua. Tem pessoas que estão andando em círculo, por quê? Lê a palavra, jejua, faz propósito com Deus, amém? Se santifica, amém, meus irmãos, mas está parado, está bloqueado, não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque, sendo que está certo com a palavra, mas não está certo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Está escrito na minha e na sua Bíblia que quando nós ir para a presença do Pai, nós temos que ir por completo. É por completo, é nada falhando, nada faltando. Amém, meus irmãos? Nós temos que deixar de viver a nossa vida para viver para Cristo, a vontade de Cristo. Meus irmãos, quantos churrascos, quantos aniversários eu deixei de ir, porque eu tinha compromisso com Cristo. Eu precisava pregar a palavra. Quantos lugares eu deixei de ir? Não estou falando para se engrandecer, não. Eu estou falando que isso é obediência. Tem pessoas que Deus falou, ei, vai para a igreja que eu quero falar com você lá. O que ela fez? Chegou na sexta-feira, no sábado, foi para aniversário, para churrasco, né? Foi na casa de um parente visitar o outro, mas não foi para a igreja. Perdeu a direção de Deus, perdeu a palavra. E olha que Deus coloca o pensamento na cabeça da pessoa. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Que Deus já falou com você, faz isso, você não fez. Porque você está na sua vontade e não está na vontade de Deus. Tem pessoas que já foi chamado, Deus deu sonho, Deus revelou, Deus falou na palavra, não é só eu que falei isso, que eu vou falar agora, mas outras pessoas já falaram que é para você orar, fazer um propósito de jejum em prol para você abrir as portas do seu trabalho, mas você até agora não fez. Meu irmão, você quer vitória? Faça a vontade de Deus. Você quer vitória? Continue orando mesmo com a vida totalmente ao contrário do que condiz a palavra. Só vive vitória, meu irmão, quem persevera nos caminhos do Senhor e quem anda em obediência por completo, não é só na palavra, não. Amém, meus irmãos? Você quer sair aí da lama? Você quer sair desse caminho cheio de pedra, cheio de espinho? Ore ao Pai e siga a vontade dele. O que Deus já falou para você fazer e você não fez. Não lembra? Então entra em oração. Amém. Pede ao Espírito Santo para te revelar, pois outra pessoa vai te revelar, ou eu mesmo lá para os outros dias na frente. Deus me usa. Eu sei o Deus que me usa e ele fala com pessoas aqui. Tem pessoas que estão com a porta fechada, caminhos fechados, por quê? Deus já falou. Ora e jejua. Faça 7 dias de jejum. Ora o Salmo 91 para quebrar maldições.
Porque 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que já receberam a direção, mas estão indo pelos seus próprios caminhos. Meus irmãos, Deus fala aqui na palavra dele: Pai nosso que estais no céu. Amém. Santificado seja o nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, não é a minha, não é a sua, é a de Deus. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Outro ponto que Deus quer falar com você. Outro ponto é no pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que aprender a viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Agora tem pessoas que levantam da cama já pensando o que vai ser no ano que vem, como que vai passar, que roupa que vai usar lá na passagem do ano. E não vive o hoje. O amanhã pertence a Deus, amanhã você nem aqui pode estar. Você já pode ter feito a passagem. Para de ansiedade. Viva o hoje. O pão dia de cada dia. O pão nosso de cada dia, aliás. Viva o hoje. Hoje você acordou? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. E que seja feito nesse dia a sua vontade. Agora a pessoa mal acorda. Meu Deus, que será amanhã? Deixa eu ver, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. E aí? É da vontade de Deus? Para, meus irmãos. Você é cristão ou você é do mundo que vive atribulado? Como muitos. Ai, a dívida está lá, dia 31 é lá, falta uma semana. Né? Já está atribulado agora. Eu era assim. Quando eu estava, né, no mundo, vivia atribulado. Hoje não, hoje eu tenho Deus. O amanhã pertence a Deus. Eu tenho dívida como qualquer outro tem. Mas eu tenho um Deus. Ah, falta um mês para vencer as dívidas. Glória a Deus, o amanhã pertence a Deus. Nós temos que crer em Deus, no pão nosso de cada dia e viver ali o dia. Meus irmãos, temos que ser cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro tem fé. O cristão verdadeiro anda segundo o coração de Jesus, com a bondade e a misericórdia. Quem é cristão verdadeiro não para de orar. Vence batalhas tudo no joelho, em oração, jejum. Agora tem pessoas que passa num canal, pede oração. Passa no outro canal, pede oração. Ó, Espírito Santo revelando. Sai de canal em canal. Ora por mim, mas ele mesmo não ajoelha o joelho e não ora. Porque não tem tempo para orar por si mesmo. Mas vive pedindo oração. Não, meu irmão. Você quer que Deus abra as suas portas da vida? Deus, se você quer que Deus traga chuva de bênçãos nesse mundo que já é de Satanás, então ore, clame ao Senhor, persevere. Meus irmãos, se nós for ver na Bíblia, nada que veio de Deus foi fácil. Noé ficou 120 anos, meus irmãos, construindo uma arca que era para ele e sua família. 120 anos, ali, ó, perseverando. Agora, os outros que não deu ouvidos à palavra do Senhor, o que aconteceu com eles? Pereceram tudo na água, morreram tudo. Por que morreu? Porque estava em desobediência. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele quer de mim e de você obediência e que nós vivemos a vontade dEle, não a nossa. Ele quer que nós venha ter a paz e a tranquilidade, sem ansiedade, sem nervosismo, para viver a cada dia o seu dia.
Já basta o seu dia o mal que nós temos que vencer. Amém, meus irmãos? Deus, Ele está falando com pessoas aqui. Comece a viver a minha vontade, que você vai ver portas abertas, você vai ver caminhos novos se abrir, bênçãos que já estão preparadas, chegar na sua mão, só falta chegar, falta um pouquinho assim, mas por causa de não obedecer, não orar, né? Deus vem falando, ei, orar, ora, ora. E tem pessoas que não estão orando, tem pessoas que estão pedindo oração, mas não tem capacidade de orar e conversar com Deus. E Deus só está esperando você descer. O que é descer? Descer de joelho em oração, meu irmão. Clamar ao Senhor. Meus irmãos, a minha vida não vai melhorar se eu só pedir oração, amém? E não orar, não fazer minha parte. Não vai melhorar. Por quê? Deus, ele não vai passar a sua carga para o outro carregar. Não, a sua carga é você que tem que carregar. Não Deus, não o outro. Você quer portas, caminhos abertos, você quer cura. Você tem que descer em oração. Amém? Glórias a Deus. Não estou falando para você não pedir oração. Você deve pedir oração. Amém? Você deve. Por quê? Mas pedir uma ajuda em oração. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque assim você não está jogando o seu fardo em cima do outro. Você está carregando o seu fardo e a outra pessoa que você pediu oração, um pastor, a missionária, ou quem for, um obreiro, né, um servo do Senhor, vai estar te ajudando. Amém, meus irmãos? Em oração. Agora, não é, olha só, Deus está falando com pessoas aqui. Não é pedir oração e cruzar os braços. Não. Meus irmãos, olha a palavra de hoje, hein? Nós temos que começar a viver a vontade de Deus e não a nossa. Temos que viver, tem pastores que vão fechar igrejas. Vão fechar. Vai fechar, Deus está falando. Porque não anda em obediência com o Pai. Quer fazer a vontade dele, mas não quer fazer a vontade de Deus. Não quer entregar o que o Espírito Santo fala para entregar. Está em desobediência e vão fechar as portas. Infelizmente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, teve vídeo aqui que eu entreguei palavras sem entender, mas é do Espírito Santo, meu irmão, eu falo mesmo. Eu não estou entendendo por que essa palavra, mas eu creio no Deus que está me usando, e eu sei que as palavras que eu falei aqui nessa noite têm endereço certo. Mesmo que uma pessoa só vê o vídeo do começo ao fim, já valeu a pena, porque Deus falou com aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos começar a viver o pão de cada dia é o seu dia. Deixe o amanhã que pertence a Deus. Vamos começar a fazer a vontade do Pai, o que Deus mostrou para você. Eu preciso de uma confirmação, então entre em oração, pede ao Espírito Santo para te confirmar. O Espírito Santo te confirma o que é para você fazer, qual o caminho você seguir. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, faça a vontade de Deus. Todos aqueles da Bíblia Sagrada que andou em perseverança, que fez a vontade do Pai, que andou com fé, amém, perseverando, venceu as batalhas da vida. Venceu os dias maus, venceu o deserto. Por que só Josué e Caleb entrou na terra prometida? Porque andou do começo ao final na presença do Pai, fazendo a vontade de Deus e não a deles.
Amém, meus irmãos? Por que que José chegou aonde Deus queria, que era na cadeira de governador? Porque mesmo sendo vendido, mesmo sendo escravo, mesmo não entendendo nada, ele seguiu em frente obedecendo a Deus. Por que que Jó foi restituído tudo em dobro do que antes ele possuía? Porque ele perdeu tudo, menos a fé e a obediência a Deus. Ele continuou e Deus restituiu tudo que ele tinha. Você quer ser abençoado nessa terra? Você quer receber o galardão da vida eterna? Então ande em obediência com a palavra, mas não se esquece de obedecer o que vem de cima, o que vem de Deus. E tem muitas pessoas que estão com a sua bênção paralisada, estão com portas fechadas, caminhos fechados, porque não estão obedecendo a palavra do Senhor. E de nada adianta, meu irmão, você lê a Bíblia todos os dias, não adianta você fazer sacrifício, tá, de jejum aí de 20 horas, 30 horas e não obedecer à vontade do Pai. De nada vai adiantar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos começar a obedecer à vontade de Deus, para que caminhos venham ser abertos, para que curas venham chegar até nós. Nossa casa, nossa família será abençoada, mas para isso nós precisamos andar em obediência por completo, meu irmão, na presença de Deus. Não é metade, não. Não é com um pé em cima do muro e o outro lá, do outro lado, não, meu irmão. Tem que ser por completo na presença de Deus, se você quer viver bênçãos do Senhor nessa terra. Você tem que se entregar verdadeiramente, não é pela metade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Ore a Deus. Pede direção ao Espírito Santo que ele vai te dar a direção certa que você precisa. Vigia a terra. Vigia, Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar, Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar esses que estão do seu lado. Mas você precisa andar certo nos caminhos do Senhor. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.